Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa. Muito boa tarde, sintoniza o Arestas de Vento. Um programa de artes e ideias aos sábados 11-14 na Popular FM. Com realização de Ricardo Cardoso, captação de imagem de Ricardo Pita e controle de emissão de Céu Campos. Arestas de Vento, o programa de cultura na rádio mais antigo do país. São 26 anos a comunicar ideias numa linha singular de opinião. No fundo, uma forma definida de existir e resistir sem olhar a pressões. Sempre em destaque os apontamentos de autor e as grandes entrevistas. Convidada especial desta emissão de hoje do Arestas de Vento na antena da Popular FM, a poetisa Ana Wiesenberger. Lembramos que o Arestas está na net em arestasdevento.espelhomágico.pt e ainda que esta emissão pode ser seguida online em qualquer parte do mundo em popularfm.com. Arestas de Vento. Quand tu me prends dans tes bras, tu me parles tout bas, je vois la vie en rose. Tu me dis des mots d'amour, les mots de tous les jours, et ça fait quelque chose. Et il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est moi pour toi, toi pour moi dans la vie. Tu me l'as dit, l'as juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. La 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 la. La 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 la. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est moi pour toi, toi pour moi dans la vie. Qui me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Arestas de Vento. Ana, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Arestas de Vento, espaço de comunicação da Popular FM. Boa tarde, tenho todo o prazer em estar aqui a partilhar a minha poesia e esta boa ambiência cultural que temos aqui no Arestas de Vento. Muito obrigado. Ouvimos há pouco Dimas Pereira.
Preencher a antena com legados do saudoso mestre Dimas Pereira é cumprir, eu acho, em boa definição, a missão mais pura que a cultura libertária possa ter. Concordo inteiramente. O Dimas fez muito pela cultura, sobretudo, pronto, o que mais conheço ligado a Setúbal, assim como o Vítor Serra, não é? Que também era um grande amigo meu. É bem verdade. A nossa convidada especial nasceu em Lisboa em 1962. Vive há muitos anos em Setúbal. Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e pós-graduada em Estudos Americanos pela Universidade Aberta. É professora do ensino básico e secundário. Publicou em 2011 a obra poética Dias Incompletos. Acerca da sua relação com a poesia, costuma dizer: escrever acontece-me. Penso o real em palavras e alinho-as numa harmonia espontânea, vestida de sentido. Ser impedida de escrever seria como ser sujeita à pena capital, pois a vida, para mim, perderia toda a essência. Ana, querida amiga, conta a gente a partir do texto que acabei de levar à antena. O poeta é um tradutor de realidades subjetivas ou, sei lá, objetivas? Ou seja, o poeta é um transfigurador ou um relator? Eu penso que o poeta acaba por ser as duas coisas, porque ao querer relatar, o poeta filtra a realidade através da sua sensibilidade, da sua imaginação, da sua capacidade de projeção no outro e, claro, nas palavras. Portanto, acaba por ser também um transfigurador. Do teu livro de boa poesia, Idades. Idades vai conduzir o leitor a uma cumplicidade de sorrisos e recordações há muito esquecidas num canto da mente. Palavras tuas, definindo uma certa entrada pela alquimia da poesia no mapa interior dos leitores. Pergunto eu, qual é a chave do portal? Então é assim, este meu livro, Idades, portanto, tem características muito específicas. Este livro está concebido como uma viagem através das diversas idades. Portanto, não é um livro de poesia em que se possa folhear e ler um poema aqui ou lá. Sim, quer dizer, pelo menos no sentido de abranger aquilo que eu tinha em mente, não é? Claro. O tal plano da viagem. Para conseguir o tal objetivo que tu acabaste de referir e que, segundo as minhas palavras, e que realmente corresponde à realidade do livro, convém que o leitor, portanto, inicie a leitura do livro, portanto, a parte, portanto, da infância, depois é a adolescência, exato, a entrada na idade adulta e depois já é a meia-idade, que é onde eu me encontro. E as referências, não é? As referências que o livro contém, e são, portanto, referências muito concretas. Estou-me agora aqui a lembrar, por exemplo, na parte da infância, aos livros da Anitta, não é? Pronto. E, portanto, são coisas que as pessoas vão automaticamente. E depois mesmo no plano das emoções, eu penso que sim, não é só, portanto, agora estou-me a lembrar da parte da adolescência e do Príncipe Encantado, não é? Todas as raparigas tinham o seu Príncipe Encantado, claro, não é? Claro. Pronto. E é nessa medida que eu digo que vai levar o leitor à sua própria viagem interior. Vai fazer a tal viagem, não é? É isso que eu quero dizer com essas palavras. E muito bem. O poeta é um ser diferente ou não é nada diferente? Eu acho que eu não me sinto diferente. Depois eu penso que há poetas e há génios, não é? Estou-me a lembrar concretamente do Fernando Pessoa, por exemplo. Mas eu penso que o poeta, tal talvez como o pintor, não é? São pessoas talvez com uma sensibilidade mais exacerbada. Talvez mais exacerbada. Sim. Talvez haja uma intensidade na vivência das coisas e uma atenção diferente para com o real. Agora, para além disso, e eu sinto-me muito, se me fosse, portanto, definir, sou muito ligada às pessoas, à natureza, aos animais, tudo mais. Sou muito ligada, portanto, exato, sou muito
muito próxima das pessoas, não me considero nada assim. Das coisas boas. E também. É bem verdade. Ana, queres fazer já a leitura de um poema inserto no livro Idades? Escolho qualquer Escolhes literalmente Ok. ao teu prazer. Então, eu acho este divertido e ligeiro. Portanto, o livro tem o início com Infância 1, 2 e 3. E eu, portanto, vou dizer-vos, é mais ler-vos do que dizer-vos, eu não consigo dizer o verbo no sentido literal de dizer poesia, eu acho que gosto mais de escrever, mas pelo menos eu faço um esforço, não é? Então, é assim, é o Infância 3. E como eu não os posso ler todos aqui, não é? Mas se vocês quiserem ler um livro. Então vá, Infância 3. A escola era aquela sala de aula sóbria, com as carteiras de madeira, onde nos sentávamos com as nossas batinhas brancas bem engomadas. A professora era aquela senhora lá bem à frente a falar do estrado, de ponteiro espetado no quadro ou de régua na mão. Até o recreio era regrado. Não podíamos bater nas outras, nem dizer asneiras. Havia sempre alguém que nos denunciava aos ímpetos. Hino nacional ao sábado, terço às 4 da tarde, diariamente. Lavores depois do almoço e leite em pó ao lanche, com o pão barrado de manteiga primor ou marmelada caseira. Não sabíamos o que era pizza ou hambúrgueres. Tínhamos de engolir a sopinha até ao fim e pôr os cotovelos na mesa ou deixar comida no prato. Era punido, como se tivéssemos assaltado o banco. Arestas de vento. Rien de rien. Oh, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Oh, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. De rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Arestas de vento. Foi Mestre Dimas, Uma Saudade. Um registro conseguido por Vítor Serra, Outra Saudade, no Círculo Cultural de Setúbal. Qual é a força vital do poema que acabaste de levar à antena? De ti para ti. Eu penso que, como está bem claro no poema, isto é o Portugal do Estado Novo. É o Portugal do ontem, não é? E é bom, pronto, aqui, a partir deste poema, podíamos ir a muitos sítios, podíamos fazer, sei lá, um paralelo como é que era a escola ontem e a escola hoje, não é? Tanto na relação, portanto, na dimensão humana entre o professor e os alunos, como toda a formalidade, não é? Se quisermos, portanto, tudo aquilo que era imposto, não é? Que era realmente um exagero. Eu falo, quando estou aqui a referir, a minha experiência de facto é de uma escola privada em Lisboa, portanto chamava-se Escola Nossa Senhora das Graças e foi uma escola onde as minhas tias andaram e eu nunca tive direito ao primeiro nome.
portanto, só apenas o nome de família Estrela, porque o meu nome é realmente muito grande, e daí que eu só como autora digo sempre só, portanto, o meu primeiro e o último, Ana Wiesenberger. Eu sei que é um pouco difícil de se pronunciar, porque eu, portanto, como o meu nome é enorme, Ana Cristina Estrela da Silva Franco Dias Wiesenberger, porque casei com um alemão. Daí que o Wiesenberger, que às vezes é difícil. E eu digo sempre às pessoas, então tratem só por Ana, pelo menos. Eu tenho estado para aqui a ouvir atentamente a tua brilhante dissertação e a pensar mais ou menos nestes modos. Raio Esparta, a poesia é de facto uma ciência do coração. Escutem bem como a Ana fala, as coisas saem assim do coração, ou seja, os poetas são sábios do sentimento. Talvez. Eu gostava de acreditar que sim. Sim. Às vezes, o outro lado das coisas, em relação, portanto, ao coração, é ao vivermos as coisas, portanto, com muita intensidade, muitas vezes acorda-se de noite com palavras, não se consegue dormir, não se consegue, ou estamos num viver um pouco às vezes esquizofrénico, a falar com as pessoas e a ver já aquilo de outra forma, já com mas penso que sim, mas é bom. É bem verdade, esses complementos são fundamentais. E quantas coisas, é bem verdade, os poetas revelam sem perceberem. Sem perceberem, exatamente. Sem perceberem. E essa coisa que é linda. Exatamente. Muitas vezes eu considero que normalmente eu não sei falar, sem papéis à frente, eu não sei falar, não me considero uma pessoa muito, muito espontânea. E penso que a comunicação comigo própria, mesmo comigo própria, já nem digo com os outros, passa muito para aquilo que eu escrevo. Daí que eu tenho tido sempre a preocupação. Está bem, mas a contemplação está lá. Sim. Fundamentalmente. Sempre. Depois cultivas a palavra pensada. Sim, sempre. Mas penso que só tomo consciência, às vezes, até da forma como sinto as coisas, depois de ler aquilo que já escrevi. Exatamente. Muitos poetas, quando pretendem filosofar, isto é muito engraçado, falam de amor. Falar de amor já é fazer poesia, ou não? Sim, eu acho, mas pronto, para mim, o amor... Eu quando penso na palavra amor, o primeiro que me vem à cabeça, a dimensão do amor é o amor universal. Não penso numa particularização do amor entre um homem e uma mulher, ou entre dois homens, entre duas mulheres. Eu penso no amor universal. Penso que o amor que eu tenho ao planeta, às pessoas, aos animais, à natureza em si. Acreditas mais no corpo ou na alma? Eu acredito mais na alma, definitivamente. Eu acho que para mim até as árvores têm alma. Com toda a certeza. Sim. E então os poetaços, quando pegam assim, sei lá, numa folha caída e botam alma naquilo, é o renascimento. Eu acho que sim, eu sou absolutamente, portanto, panteísta. Acredito que sim. O amor é sempre um sentimento revolucionário. O individual, o coletivo. Che Guevara disse que a condição essencial para um bom revolucionário é o amor. Porque sem o amor, nenhum guerreiro se empenhava em tentar mudar as coisas. É preciso amar o outro. Porque senão não se vai empenhar a própria vida, as próprias energias, não é? Numa mudança. Portanto, o amor é realmente fundamental. Também por isso, tu dedicas o livro Idades à única pessoa que vivenciou parcialmente todas as mudanças, dizes, de plumagem e metamorfoses imperfeitas na tua vida, eu acho. Esta sentença pode ser considerada, se pensarmos nesta sociedade assim meio desalmada, pode ser considerada num provérbio revolucionário.
Num provérbio revolucionário, sim, tendo em conta que a revolução é sempre mudança, não é? E com as mudanças vêm as adaptações, não é? Já dizia o Darwin, não é? Adjust or die, não é? Portanto, sem haver uma adaptação, daí as tais plumagens, não é? Sem haver a tal adaptação, portanto, não há conciliação. É uma não dialética entre a mudança permanente. e o sujeito, não é? Portanto, tem que haver ali aquela dialética, como tu disseste, exatamente. Mas no caso, a partir da mãe. Não é, portanto... Estamos a pensar numa mensagem geracional. Pois, mas neste caso, vamos lá ver, não é a partir da mãe, quer dizer, não é e é, também não quer ser pouco clara, vamos lá ver. Crescer, há quem diga, portanto, só é possível crescer contra. A pessoa nunca pode, é o mais Ana, tendência... deixa introduzir só um dado importante. Eu, quando a refiro a mãe, estou a pensar no ambiente geracional. Exato, mas eu estava concretamente a pensar, pronto, o primeiro seio onde nós nos afirmamos, o nosso perfil, é o seio familiar, não é? E daí que depois, portanto, muitas vezes, portanto, a adolescência é uma fase muito rebelde, porquê? Porque, e deve ser assim é que é saudável o crescer contra. Ou seja, o adolescente vai questionar, vai Exato. contra, portanto, os valores que lhe estão a ser impostos no seio familiar. Mas isso começa a sua afirmação como sujeito. E é esse trampolim, não é? Se ele arranjar aí força suficiente, ele mais tarde será capaz, portanto, noutros círculos da sociedade, não é? De fazer o mesmo, caso realmente se justifique. Por exemplo, eu tenho muito receio daquelas crianças que são, portanto, crianças e adolescentes, que são muito, parecem todos muito bem educadinhos, nunca estão sempre, portanto, os que os pais dizem está tudo muito bem, não é? Porque, sinceramente, ou ali não se passa nada, e é grave, não é? Ou então são aqueles que mais tarde, às vezes, depois põem uma bomba aqui ou lá, matam uns quantos, etc. Não é? Portanto, porquê? Porque são ali recalques, não fizeram, portanto, o processo de uma forma que eu consideraria mais saudável. Não sou psicóloga, claro, mas gosto bastante de psicologia. Exatamente. Acreditas nas coisas simples, entre o nascer e o pôr do sol. Sempre. E as boas revoluções, se calhar, começam na família. Sim. Sabes que, ao estudar a tua poesia, no sentido de tornar digna esta nossa conversa pública de hoje, encontrei muitas similitudes na arrumação das palavras, na liberdade formal e respiração poética, que muitas e muitas vezes substitui rimas forçadas. Encontrei muitas similitudes, repito, com o processo versificador, digo eu, do saudoso e nosso querido amigo Vítor Serra. Achei, o problema é meu. Tens alguma justificação para isto ou se calhar o que eu estou a fazer é uma projeção afetiva? Pode estar a fazer uma projeção afetiva, mas é assim, o Serra era um grande amigo meu e sobretudo o Serra, portanto, era alguém muito ligado à minha família porque era dos maiores amigos da minha irmã, que é Vera Dias. Ou seja, a querida amiga Vera Dias, um grande beijinho para ela. Para ela. E eu habituei-me, portanto, o Serra, até a minha irmã era mais nova, a minha mãe dizia, eu não estou preocupada, porque o Serra depois vai trazê-la para casa. Portanto, o Serra estava na nossa vida, por assim dizer, ao longo dos anos, não é? E também o Serra, pronto, então eu partilho uma coisa com vocês, o Serra esteve sempre ao meu lado, mas esteve ao meu lado num momento muito peculiar, que é quase cómico, mas foi assim, eu, devido às tais revoluções, não é? Uma das minhas revoluções foi dizer, nunca vou casar, pronto. E então, mas realmente ao fim de viver 7 anos com o meu marido, até disse que, o meu marido, que é hoje meu marido, claro. Na altura não era, decidimos casar. Só que eu entrei absolutamente em pânico na véspera. Então, eu saí de casa, e eu ainda por cima eu fazia desporto e fazia jogging, eu saí de casa sem telemóvel, sem nada, e corri, ninguém me apanhava. Corri a avenida abaixo, a Avenida Rodrigues de Marita abaixo, onde eu moro. E o Serra e a minha irmã
é que me conseguiram apanhar e o Serra levou-me para um bar e deu-me bebidas e falou comigo e lá está, tentou-me tirar o medo porque eu estava em pânico, eu fugi porque estava em pânico, completamente em pânico. E o Serra foi ótimo, depois logo me levou para casa, para o pé do meu marido e assegurou o meu marido que eu não ia fugir. É claro que no dia seguinte, quando estávamos no registro e eu disse que queria tomar um café, o meu marido olhou para a minha irmã, mesmo do tipo, é melhor ir com ela, porque com medo que eu fugisse outra vez. Não, mas eu depois já não fugi. E depois tive uma linda cerimónia, depois também na igreja anglicana, passo a dizer, só que naquele dia era só o registro, mas eu não fugi. Portanto, o Serra foi ótimo, acalmou muito nesse dia. É bem verdade. E foi ótimo mesmo na organização também do meu casamento. No entanto, ela move-se. Vamos abdicar de alguns minutos desta nossa conversa pública e chamar ao éter da Popular FM o próprio Vítor Serra. Arestas de vento. Ó pregador, justo auditório, pior a pregação. Verdades ditas fora de tempo e o pregador vai para a prisão. Verdades ditas fora de tempo e o pregador vai para a prisão. Morremos pelo sonho que sonhamos. Verdades ditas fora de tempo e o pregador vai para a prisão. Vítor Serra, poeta, homem dos afetos e parceiro da boa cultura setubalense, é nosso convidado especial. Vítor Serra, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Arestas de Vento na Popular FM. Boa tarde. Uma rica maneira de começar, passo o pleonasmo, esta nossa conversa pública é retratar, opinando, a conclusão cantada pelo Samuel na cantiga que levamos à antena. Verdades ditas fora de tempo e o pregador vai para a prisão. Como é que é, poeta Serra? Mudam as moscas, mas continua a ser difícil argumentar bem ao arrepio da moral corrente. É isso? E nós temos assistido nos últimos tempos a situações semelhantes a alguns acontecimentos de antes do 25 de Abril, em que as pessoas são proibidas de ter intervenção e até de falarem. Neste momento há um medo. Até no partido do governo já se fala em medo, não é? Recorte de um texto da autoria de Fernando Manuel Pereira. Pede-me o Ricardo Cardoso alguns poemas meus para tu leres, sem engasgo, na próxima boa entrevista que o Arestas de Vento vai fazer navegar pelo éter. Não me deixes ficar mal e dar por mal emprego os tostões que contigo gastei durante anos a pagar-te o raio de centenas de bicas curtas e com espuma. Recordas? Sempre na esperança que te saísse a lotaria e que compensasses. Mas como nunca jogaste... E já agora leva a tua memória antes do 25 de Abril, aos tempos de conspiração, no café Benjamin. Por cima morava o chefe da PIDE. Lembras-te? No café Tamar, durante anos escritório do Zeca Afonso e ponto de encontro de antifascistas, de coração aberto e solidários, quase na sua totalidade absorvidos pelos partidos e moldados, hoje desaparecidos nas disciplinas partidárias. Mano Serra, que saudades desses tempos, das conversas com o velho, de assistir ao parto de poemas e músicas contestatárias. E tudo na barba dos cabrões que diariamente cheiravam o ambiente cujo cheiro nos alertava. Poeta Serra, o que é que tens a dizer? O que eu tenho a dizer é que, de facto, o Café Tamar foi um café bastante importante no chamado PREC. Todos os dias se fazia ali a mudança do mundo, todos os dias se transformava as coisas, todos os dias tínhamos brutas discussões políticas. Paravam ali toda a gente de esquerda, de todos os partidos, dos mais pequeninos aos maiores, do PC ao PRP, do PRP à Luar, do Luar por aí fora,
Portanto, e de facto, para além disso tudo, havia ali um grupo de amigos bastante alargado, do qual o Zeca fazia parte e aparecia muitas vezes para beber um garoto, muitas vezes até quando ia para pagar nem sequer dinheiro tinha, era a malta que pagava. Pois, mas também aconteceram por ali e pela parte que te tocou bicas curtas e com espuma, é o que foi, pagas pelo nosso querido amigo Fernando Manuel Pereira, e na esperança de alguma volta por conta da lotaria que por acaso teimou em não ir parar ao teu bolso. Eu posso dizer que o Fernando Pereira conheço-o há muitos anos, muitos anos. Eu era miúdo ainda, tinha para aí, 16 anos. E tenho inclusive, não sei o que é feito disso, mas tenho inclusive um poema dedicado do Fernando Pereira às bicas que me pagava. Mas o Fernando pagava-me bicas em qualquer lado, no Tamar, no antigo Café Esperança. Bicas com espuma. Sim, exato, tinha que ser com creme. Eu na altura até bebia café com 2 pacotes de açúcar, que não era muito normal. Hoje que bebo sem açúcar nenhum, não é? Ainda és capaz de morrer pelo sonho, ou em boa verdade até nunca foste? A minha vida foi pautada muito pelo sonho e por acreditar que era possível que as coisas se fizessem de uma forma mais positiva, mais em função do bem-estar das pessoas e do entendimento entre as pessoas. Eu nunca acreditei na maldade do mundo, nem na maldade das pessoas, nem nas chacanices. Por isso me prejudiquei ao longo da minha vida toda em montes de aspectos. E os amigos? Os amigos podem ser mais do que irmãos? Não, os amigos foram muito importantes na minha vida. Há 2 coisas que foram muito importantes na minha vida. Foram os amigos e as mulheres que amei. Marcaram a minha vida e é de facto o mais belo que eu tenho. Para além de que os amigos proporcionaram a que eu com eles, e não eu sozinho, como o Fernando aí diz, mas eu com eles fizesse montes de coisas. Eu chamo a atenção que não fui só do Círculo Cultural de Setúbal, eu ajudei a fundar grupos de teatro, um deles muito importante na cidade de Setúbal, chamado Grupo de Teatro Autónomo Experimental Sobe e Desce, o primeiro grupo de intervenção e de ação de rua que fazia espetáculos em todos os bairros da cidade, e ajudei a fundar esse grupo que tinha cerca de 40 elementos. E que inclusive chegámos a ter um mini teatro muito antes de existir o TAS e muito antes de existir, só havia a Teia nessa altura. Arestas de vento. Eu não digo nada. Tu tens palavras? Para o Serra, tenho muitas. Foi horrível perdê-lo, claro. É sempre horrível perder um amigo. E depois há aqueles amigos que têm uma dimensão, que é uma dimensão, não é só a nós que eles vão fazer falta, é toda uma dinâmica, não é? E o Serra tinha uma força muito grande. Eu recordo-me que, pronto, na altura foi todo um choque e eu estive no hospital, tentei ainda falar com ele ainda na tarde em que ele morreu. Essa parte, portanto, já não consegui. Depois vinha no caminho para casa no carro e foi quando a Graça me telefonou a dizer que ele tinha falecido. Eu posso dizer que foi horrível, mas foi tão horrível em mim que eu fiquei com mais raiva do que... Era uma dor misturada com raiva. E eu lembro-me que fui para o computador, estive até às 5:30 da manhã a contatar todos os amigos dele que estavam no Facebook para, pelo menos, terem conhecimento e irem, portanto, à capela. Mas lembro-me que fiz aquilo tudo. O meu filho ia mandar, portanto, a mensagem. Eu lembro do meu filho veio ter comigo e disse: "Tu és maluca, mãe, tu não vais descansar." Disse: "Não, eu também não consigo. Isto para mim é o importante." E depois, quando estive na capela, pois foi muito bonito. Eu resolvi, portanto, estava tudo evidentemente em choque. E eu resolvi agarrar no livro de poemas dele e fiz fotocópias. Dei poemas a toda a gente, convenci as pessoas a dizerem poemas
e penso que fizemos aquilo que ele gostaria que tivesse sido feito e aquilo que eu também gostaria que um dia fizessem a mim. Mas no meio daquilo tudo, nós queremos acreditar que é ele e que ele vai enterrar, pronto. Mas há uma parte de nós que não acredita. E quando se diz, é muito um clichê, não é? Ele continua a viver dentro de nós. Eu estou à vontade para dizer isso. Eu acho que em muita gente não é clichê. Em mim não é clichê. Ou seja, eu muitas vezes, e eu ainda não editei os meus poemas de intervenção, tenho dito os meus poemas de intervenção em manifestações, tenho partilhado no Facebook, mas ainda não editei o livro que quero, portanto, dito de poemas de intervenção. Mas, muitas vezes, quando os digo em público, ou quando os partilho, penso no Serra. Isto é uma forma de continuar a obra dele, continuar o caminho dele, porque é o caminho certo. E é o caminho que o poeta tem que seguir. Galilei, no entanto, ela move-se. É bem assim, o poeta Serra escreveu e falou como afinal viveu tudo contra o figurino produzir, consumir e morrer. Porque o Serra, ou com o Serra, não há morte. Há significados. É bem verdade. Querida amiga, acabamos de receber uma mensagem de um poeta setubalense de nome Luís Filipe Estrela e é dirigida à tua pessoa. Para já cumprimenta Orestes de Vento, o auditório da Popular FM, e pergunta como considera a sua poesia. Sente e pensa que a palavra poética pode e deve ajudar a modificar o mundo interior e exterior para melhor? Receba um beijinho, Luís Filipe Estrela. Um beijinho para o Luís. E sim, Luís, eu acredito que sim. Eu, pelo menos, eu quero acreditar que sim. Tudo tem que ter um significado, não é? Tudo tem que ter um propósito. E, apesar de haver uma visão também, às vezes, um pouco só da arte, a pensar que a arte é arte porque é algo que é inútil, portanto, supérfluo, eu não acredito nisso. Eu acho que realmente pode dar algo aos outros, pode contribuir para a mudança, pode contribuir para as pessoas se sentirem mais felizes, mais acompanhadas, sobretudo. Eu gostava muito de abraçar os outros com os meus poemas, gostava de chegar com as minhas palavras e de lhes dar algo, de lhes dar aquele sorriso. Eu adorava sorrir para toda a gente. Eu adoro aquela música, portanto, de Charlie Chaplin, que é o Smile. Acho que é a música que tem mais a ver comigo, que eu conheço. E a minha forma de dar as mãos às pessoas e de sorrir é de lhes fazer chegar os meus poemas. Queres dizer mais um poema, talvez de intervenção? Em Portugal só o sol nos alegra, em cada despertar para um novo dia, que nos trará mais dor, mais desilusão, mais vontade de partir, de fugir aos roubos das finanças, das altas instâncias em que pensávamos confiar. O trabalho é desvalorizado, a doença é negligenciada, minada por medidas que ameaçam o direito ao cuidado e ao zelo. O desemprego cresce, fruto das políticas inteligentes a que estamos vergados. Mas aí sim ainda acresce os cortes nos subsídios, como se tivessem de punir aqueles a quem furtaram a possibilidade de darem o seu contributo à sociedade civil. O desespero dispara os índices de depressão, a taxa da hetero e autoagressão, o número dos que desistem de acreditar no valor da vida humana ultrajada pela pretensa forma de fazer economia. Há talentos que se esvaem porque o dinheiro escasso já não dá para cobrir as despesas da educação. Há festivais cancelados por falta de verbas. Há artistas, jornalistas, professores votados ao abandono das suas funções por já não os considerarem como úteis. Há de certo um imperativo imoral por trás deste quadro maldito. Querem amordaçar-nos a dignidade, querem calar o nosso grito. É preciso darmos as mãos, enlançar nos nossos corações a coragem de sermos um povo unido, que está humilhado pelo negrume dos dias, mas que não permitirá a estes senhores ser vencido. Arestas de Vento.
É muito assim. A poesia, tal como a arte em geral, pode ser de facto uma forma de fugir da realidade, mas, e este mas é fundamental, e ao mesmo tempo procura tornar a vida possível. Essa coisa é que é linda. Essa coisa é que é prática. Tornar a vida possível. É muito assim, a poesia não quer sair da vida. O poeta simples, o homem, o espírito não tem sexo. Não faz poesia para sair da vida, faz poesia muitas vezes para ter coragem, até para viver. Até para viver. Muito. A poesia alimenta a vida. E isto, quando digo, não estou a falar concretamente só na minha poesia, estou a falar na poesia que leio também, não é? De outros autores dos quais gosto muito e que são uma companhia, como por exemplo o Fernando Pessoa. Quais os poetas que fazem parte do teu caminho? Da tua cabeceira? Essencialmente Fernando Pessoa, Sofia de Melbrenner também. E há muitos outros, evidentemente que em miúda fiquei muito marcada pela Flor Bela Espanca, sei lá, gosto muito também hoje em dia do Alberto, gosto também, leio bastante David Marão Ferreira e outros, pronto. Poetas bem diferentes. É difícil, exato. Bem Isto só diferentes. para dizer, mas o Fernando Pessoa é diferente. O Fernando Pessoa, eu aliás tenho poemas no meu blog. O meu blog chama-se Quer Trazer a Poesia para a Rua. Eu já andei por lá. E tenho poemas em que... Espiolhei aquilo tudo. E o Fernando Pessoa, pronto, o Fernando Pessoa não é só um poeta, é um companheiro de rude. É bem verdade. É um companheiro de rude. Até fazia quadrinhas. É bem verdade. Dedicadas ao Salazar também. Também, quadras populares. Arestas de Vento. Sotto un manto di stelle, Roma bella mia pare, solitario il mio cuore, desilluso di amore, vede l'ombra cantare, vedo un'ombra lontana, un balcone lassù, oh chitarra romana, accompagnami tu. Suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa, senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce è un po' velata, accompagnami sordina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più. Sotto un manto di stelle, Roma bella mi appare, solitario il mio cuore, desilluso di amore, viene l'ombra cantare, vedo un'ombra lontana, un balcone lassù, oh chitarra romana, accompagnami tu. Suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa, senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce è un po' velata, accompagnami sordina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più. Oh chitarra romana, accompagnami tu. Arestas de Vento. Pois bem, tivemos mais uma vez também Dimas Pereira na antena. Faz parte. Eu penso que sim. Nunca é demais lembrar tais vultos, não é?
É bem verdade. Olá, Ricardo Cardoso. Olá, meus amigos em estúdio e auditório do Arestas de Vento e da Popular FM. Para já quero sublinhar o regresso do Arestas de Vento às nossas vidas. Sou um vosso amigo, esperantista, o único negro no país. Moro em Moscavide, sou Alexandre Cassessa e faço a sintonia com a minha esposa Anabela Cassessa. Faço alguma poesia e textos em esperanto. Contudo, nunca fiz poesia a partir de poesia. Sei quem o faça. Eu sempre fiz poesia a partir da vida, a partir da minha experiência. Quero saber o que acontece no processo criativo da senhora convidada de hoje. Um abraço do tamanho da liberdade. Alexandre Cassessa. Querida amiga, queres satisfazer as dúvidas deste amigo? Primeiro que tudo, eu agradeço o abraço. Do tamanho da liberdade. Do tamanho da liberdade, que é para mim uma palavra muito querida. Talvez seja das palavras mais lindas que eu conheço. E eu quero também devolver o abraço. Penso que é alguém com bastante sensibilidade e isso agrada-me que assim seja e agrada-me ter tido o privilégio de ter a atenção desta pessoa. Exatamente, um esperantista. Exatamente. Um homem do mundo. Acho que houve alguém na minha família que sabia Esperanto, até, portanto, eles traziam uma identificação, uma estrelinha, que era sim. Que exatamente que era para saber. Acho que há um tio-avô meu que sabia. Pois, eu não tenho esse tipo de conhecimentos. Acho que devem ser, vamos lá ver, úteis e de certa forma, portanto, pertencem então a um património cultural e que seria muito interessante ter, mas eu centralizei-me no inglês e no alemão e também pronto, francês sim, mas já está muito esquecido. E pronto. Em relação ao processo criativo, eu tenho um poema meu, que por acaso não tenho aqui, e que diz que os meus poemas são pássaros. E é um pouco assim, o meu processo criativo. Eu também escrevo contos que ainda não editei, mas tenciono editar em breve. E os contos é uma coisa trabalhada, é uma coisa que a pessoa senta-se à secretária, tem uma ideia e começa a escrever. Pois a poesia, não. A poesia é assim. A poesia é eu andar a passear os meus cães no parque e ter sempre a preocupação de ter um caderninho na mala, porque vem um poema. Estou a olhar para uma árvore e vem um poema. E eu sento-me no chão, encosto-me em qualquer lado, tiro a caneta e escrevo. Canetas, isso é muito importante. Caneta tinta permanente. Eu acho que sem a caneta tinta permanente eu não consegui escrever poema nenhum. Sou completamente fixada nas canetas tinta permanente. Agora, de resto, os meus poemas são assim. Os poemas vêm. E acho que a pior coisa que pode acontecer é realmente a pessoa querer naquele momento ter a necessidade de escrever aquele poema e não ter meio de o fazer, não é? Eu cheguei a escrever em guardanapos de café, guardanapos de restaurante, nas badanas dos livros, em todo lado. Nas aulas também, não é? Sim, enquanto sim. que os professores explicavam Claro, qualquer claro. coisa, não é? Depois acontecia aquelas coisas, não é? O professor de matemática passava, não é? E aquilo não tinha muito a ver, não é? Com o que se estava a escrever no quadro. E eu sorria com ar envergonhado e dizia ao professor, mas eu agora vou tomar atenção. Foi só assim uma coisinha mesmo, foi pouco tempo. E pronto, basicamente é um bocado assim. Eu lembro-me que eu adorei aquele filme, pronto, que muita gente viu, que é O Pianista, não é? Que é um ótimo filme sobre a Segunda Guerra Mundial, pronto. Mas, portanto, todos aqueles dramas, evidentemente, é um filme muito forte. Mas, para mim, a parte que mais me comoveu é uma parte muito, muito, muito singela, que ele está, portanto, num abrigo, não é? Lá para umas ruínas. E tudo aquilo é são ruínas, não é? Uma casa nua, não é? Está para lá só uma mesa de madeira, o que é? E ele, coitado, sente a música e tem necessidade de tocar. E então, não tem piano nenhum ali, não é? E ele vai tamborilar os dedos naquela madeira. E ele está a sentir a música. E eu estou a sentir a angústia dele, a necessidade que ele tem de o fazer, não é? De tocar. E não tem piano. E eu acho que isso para mim foi a parte em que me vieram as lágrimas aos olhos no filme, e eu já soube o que era estar no hospital e não poder realmente escrever e os poemas a esvoaçarem na minha cabeça. E isso é assim, o meu processo criativo é este. É esse. Coisa mais linda. Deste uma resposta assim a modos que o caminho das aves. É. Com todo o respeito ao José Casanova. Bem sei, mas é bem verdade. Pelo caminho das aves.
Como sempre, cá estou no universo do Arestas de Vento, para nosso agrado, de novo na Popular FM. Saúdo quem é de saudar. Julga-se uma poetisa moderna? Recebam beijinhos, Carolina Macedo. Digo eu, setubalense. Bom, a Carolina Macedo, eu já disse, é uma mulher setubalense completamente linda e das artes. E creio que merece o teu esclarecimento. Se eu me julgo uma poetisa moderna, eu não sei, eu não gosto muito de rótulos. Eu não... Acho que os rótulos são sempre um pouco perigosos, não é? Não. Eu gostaria de me considerar, claro, não é? Isto é o outro lado do poeta, assim, a espigar em alguma... vamos lá ver... megalomania, talvez, não é? Mas eu gostava de ser uma poetisa intemporal. Acho que é o que todos gostaríamos de ser. Não me quero considerar nem moderna, pós-moderna. Talvez em várias coisas, pronto, eu sou de literatura, pronto, eu consigo ter algum distanciamento e olhar para as minhas coisas de outra forma, claro. Não é? De uma maneira mais crítica, porque pronto, também fui instruída nesse sentido. Mas, então poderia dizer, em certas coisas, se calhar sou muito pós-moderna, não é? Mas eu não gostaria de pensar em mim assim, mesmo, o que eu gostava mesmo de ser era intemporal. Não gostava de ser. É bem assim. Aliás, a história nunca acaba. E era o que mais faltava. Alguém aparecer e dizer assim: bom, isto agora vai ser assim. Eu sou o maior e sou um poeta feudal. Eu sei lá. Querida amiga, um poeta moderno é aquele que comunica com o seu tempo e consegue fazer a tradução, eu acho, das respectivas esperanças, anseios, amores e já agora também desesperos. Ana, queres fazer, desde já, a leitura de mais um poema incerto no livro Idades? Sim. Vou-vos deixar então aqui um registro diferente tanto do outro. Há pouco eu estive a falar, portanto, de que havia muito de panteísmo em mim e por isso vos deixo com este poema. Quero desfilar nua pela floresta e sentir a urze e o musgo a misturarem-se por entre os dedos dos meus pés. Quero deitar-me sobre penedos e respirar em cada músculo as arestas frias e sólidas do tempo. Quero envolver-me numa relação fútil com o sol e deixá-lo levar-me à praia de barco e de biquíni. E quando a noite chegar, não me farei rogada, lua. Abraça-me na tua luz fria e misteriosa. Revela em mim as partes hesitantes do meu ser ascentral e impregna o meu corpo de magia. E como tu me compreendes e sabes que eu não sei ser fiel, deixa-me no areal a dormir, para a luminosidade doce do sol paciente me acolher numa concha de maresia. Arestas de Vento. Ana, qual é o processo vital do poema que levaste à antena? Processo vital é o mesmo de sempre. Aqui é a imagem realmente daquilo que eu há pouco estava a tentar dizer na minha ligação com a natureza, que é muito forte, muito forte. Sou do tipo de pessoa que muitas vezes o facto de preciso do abraço do mar para me sentir viva. E cheguei a tomar banho na praia, em novembro. E depois ficava cheia de frio, mas agarrava numa toalha, levava um termo com café com leite, bebia e ficava tudo bem. O mar existe. O mar é muito preciso. E o mas céu as árvores, azul. As árvores, o cheiro das árvores, tudo, sou muito sensível. A liberdade dos animais. Os animais, para mim, é realmente uma vertente muito importante na minha vida e que me traz muita dor. Como é que tantos animais são abandonados? Sempre tive uma relação muito próxima com os animais e, por um lado, entristece-me que as pessoas não vejam, que as pessoas se privem devido
vamos lá ver, preconceitos e disparates do tipo, não quero ter um cão por causa dos pelos em casa. Olhem, estão-se a privar de um amor que se calhar não conhecem a dimensão daquele amor. E é triste. É triste ainda mais aqueles que os levam para casa como brinquedos e que depois, quando crescem, ou os meninos já cresceram, os meninos da casa, e então como se fossem peluches descartáveis que vão para o caixote de lixo porque vão mudar o cenário do quarto, põem-nos na rua. E isso entristece-me muito e gostaria realmente de dizer isso às pessoas, mesmo neste tempo de crise. Se eles comerem mais arroz e menos biscoitos, um arrozinho com cenoura, qualquer coisa, não é preciso dizer, eu não tenho dinheiro para ter um cão, ou não tenho dinheiro para ter um gato. Talvez realmente se as pessoas equacionarem bem. E além disso é muito importante que as crianças, não é? As crianças que têm em casa quando as têm, não é? Que sintam essa forma de lidar com os animais, se for positiva, porque estão a instruí-los para a vida. Estão realmente a formar seres humanos com uma dimensão mais rica, não é? Porque muitas vezes os pais, ao dizerem não toques no cão, pode ter doença, etc. Então realmente é fruto também de muita ignorância, eu sei, porque pronto, há estudos feitos, não é? Estão estudos feitos que é necessário, portanto, para o desenvolvimento da criança é muito bom que ela toque em bichos. E em relação mesmo aos próprios adultos, foram feitos estudos em que as pessoas que realmente afagam um cão diariamente ou um gato, não é? Têm menos problemas de coração, etc. E são estudos feitos, portanto, Exatamente. por pessoal qualificado. Não sou eu que estou para aqui a inventar, garanto-vos. Ana, e uma coisa com toda a certeza, os animais serão eternamente gratos. Sim. Eternamente gratos. Eternamente gratos. Eu só gostava de deixar com vocês isto, portanto, eu tenho 3 cães, são todos da rua, neste momento. Já tenho a minha grandinha, está a fazer companhia ao papá, que está na Alemanha, porque devido à crise teve que regressar à pátria, e os meus 2 pequeninos estão comigo. E, portanto, havia um cãozinho, e quem mora no bairro do Liceu vai se lembrar dele, que era o Big, que era um cãozinho, tipo, portanto, arraçado de Serra da Estrela, mais ou menos. E esse cãozinho era tipo cãozinho comunitário, não é? Era um cãozinho que tinha, portanto, naquela zona, quando se vai para as vivendas, já para ali para a zona da Baixa de Palmela, a estrada da Baixa de Palmela, ele tinha ali uma casotinha, etc. Infelizmente, depois esse cãozinho, pronto, veio passear até ao centro, deitou-se perto da câmara, foi levado para o canil, foi resgatado do canil por uma associação, que entretanto também não tinha grandes condições para ele. Pô-lo num abrigo, porque as associações, é claro que estão cheias e não têm capacidade já para receber mais animais. Pô-lo num abrigo onde ele enfraqueceu muito. Quando voltou para nós, portanto, trouxeram-no as pessoas, portanto, da associação, já estava muito fraquinho. Ainda tentámos, portanto, pô-lo, foi ao veterinário e teve cuidados médicos, mas acontece que ele, portanto, enfraqueceu muito porque ele estava habituado ao nosso amor, apesar de ser um cãozinho, portanto, da rua, aquele era um cãozinho comunitário. E esse cãozinho que morreu nos meus braços, que eu levei, portanto, para fazer a eutanásia, porque ele já, coitadinho, já não tinha forças para estar de pé. E esse cãozinho tem um poema que, para mim, simboliza a relação que podemos ter com os animais. Sim, e reparem que eu não estou a falar de um animal que era meu, não é? Era um animal que era nosso. Mas muita gente conhece o Big. Havia quem lhe chamasse também Vadiolas. Tens era o outra poema senhora. contigo? Tenho um poema aqui. Então leva, por favor, e desde já a antena. Adeus, amigo. Nunca mais terei o conforto da tua ternura. Vão-me faltar as tuas patorras amarelas de sol no meu colo, a pedir carícias das minhas mãos. Nunca mais terei a tua morada simples como um refúgio, nas noites em que a dor me acontece. Nunca mais poderei dizer o teu nome, Big. Sempre foste para mim a encarnação do cartoon, pata grande. E ainda te disse quando o líquido letal te invadia o corpo, num alívio de fim, que todos os cães merecem o céu. Tu, entre muitos, de certo terás um trono lindo a condizer com a tua alma, que era uma fonte, um espelho de amor que revelava o melhor que há em nós, que devíamos passar sozinho. E ficávamos agarradas a ti, suspensas da atenção dos teus olhos, do aceno jovial da tua cauda felpuda. Adeus, amigo. Ainda agora partiste e já me fazes falta, por saber que não mais partilharei o teu cheiro.
Não mais poderei enterrar as minhas lágrimas no teu pelo. Não mais poderei ansiar pela tua visita na minha vida. Só na minha memória dolorida ficarei sentada no chão junto a ti, numa intimidade de arco-íris a que mais ninguém terá acesso. Só na minha solidão por preencher ficará mais um espaço longo, imenso, onde cabiam 4 patinhas que não eram minhas, mas enchiam o meu mundo. Bonito, muito, muito bonito. Querida amiga, pela linhagem da tua poesia, eu posso dizer que tenho a sensação que escreves, sei lá, quando há algo novo a dizer, algo novo a comunicar. Poesia é comunicação. Achas que o que difere o bom poeta dos demais é esse critério na hora de escrever? É difícil responder a essa pergunta, não me sinto qualificada para o fazer, porque cada um vive a poesia a seu modo, não é? E eu não vou conseguir dizer, portanto, estes são poetas menores ou poetas maiores, por serem assim, ou desta ou daquela forma, não sei, é muito difícil. Eu acho que escolher o bom poeta, a hora é fundamental. Sim, e o bom poeta tem que ser fiel a si próprio, tem que ser realmente ele, não ser todos nós, evidentemente, que temos as chamadas ansiedades de influência, não é? Como essa é outra questão. Mas deve ser ele próprio, se não for ele próprio, exatamente, não é? Sabes que eu fiz uma pergunta parecida ao Fernando Tordo e ele respondeu mais ou menos assim: sabes, Ricardo Cardoso, gente com jeito é o que não falta. Gente a fazer qualquer coisa em bom estado já não é bem assim. Não basta querer. Não há escolas superiores de fornecimento poético. Ou se nasce poeta, exato, ou não se é isso, poeta. Concordo inteiramente. Queridos amigos, como sabem, por força maior, o Arestas de Vento fez uma pausa na antena com a duração de 3 semanas. O facto gerou, repito, as mais variadas leituras. Pois bem, Rosa Maria Cruz, mulher do Norte e do grupo de teatro Timbra de Braga, postou no Facebook do Arestas de Vento o poema que a Céu Campos vai dizer. Vamos ouvir. Arestas de Vento. És a voz que tudo diz, sem medos do que virá. Não te incomodam as forças adversas. O importante é que as palavras da justiça se elevem nas arestas de vento e entrem nos ouvidos mais longínquos do planeta, numa sinfonia de amor e arte, de afetos e liberdade. No mundo onde só a verdade impera, és a voz que tudo diz. Dizes com uma certa ansiedade, como se não houvesse amanhã. Na verdade não há, porque o hoje é feito de castelos de sonhos. Sonhos eternos, sem relógios, sem datas, nem amanhãs, apenas sonhos e magia. Não te assustam os lobos, porque tu não tens medo da noite, nem do uivo das feras. Nada te amedronta, tens como aliada a lua que ilumina a noite mais escura. Na mira do teu olhar, já antecipaste a fera e tens vantagem. Em nossas casas, esperamos a tua voz que é trazida pelo vento. Esperamos, como quem espera um mensageiro da verdade. Assim és tu, Ricardo Cardoso, a voz da verdade. Não aprisionas o que tem que ser dito. Doa quem doer, sofra quem sofrer. Em prol da arte e do teatro, do sonho e da magia, haja coragem, haja alegria. Arestas de Vento. Pergunta o cosense Mário Godinho. Os meus poetas preferidos são Manuel Alegre e José Carlos Ari dos Santos. São 2 exemplos de criativos que, entre outras coisas, transformaram política em poesia, para muitos, às vezes até demasiado panfletária. Acha isso correto?
a mim não me incomoda nada, mas, bem, pelo contrário. Afinal, a política não serve o coletivo? Vivam e sejam felizes. Querida amiga Ana, vais responder ao Mário Godinho? Eu não acho demasiado panfletário de forma alguma. Eu também gosto muito e ainda gosto mais no sentido de esses poetas, portanto, tiveram a possibilidade, portanto, de ver os poemas deles, portanto, musicalizados, e isso foi uma forma realmente extraordinária de esses poemas poderem chegar ao homem comum, não é? Que muitas vezes não se põe a ler poesia, mas assim ouve e assim respira a poesia, não é? E depois, olhem, o que eu vos posso dizer é assim, eu adoro essas duas figuras, o Mário dos Santos, como todos nós sabemos, deixou-nos poemas riquíssimos, e o Manuel Alegre ainda nos deixa, graças a Deus, e lá está, eu não acho demasiado panfletários. Olha, eu adorava também que os meus, um ou outro, também fossem um dia musicalizados, pelo menos para chegarem talvez a mais gente, não é? Ao povo, não é? E não só, querida amiga, e não só, um poema não é menor só porque é debitado numa manifestação. De maneira nenhuma. Eu estou sempre feliz Era quando o que mais faltava. Porque sinto-me sempre, nesses momentos, apesar de eu ser uma pessoa extremamente tímida, mas sinto-me sempre perto das pessoas, e isso é muito importante. A luta de classes para um poeta social, de inspiração social, digo, é um gosto. É um gosto, é uma forma de estar na vida. Eu diria, talvez seja um gosto, às vezes é tortura. Mas eu acho que é uma forma de estar na vida. Eu acho que não se escolhe, esta é a minha forma de estar na vida. Vai acontecendo. É mesmo. Pergunta que, pelo que penso, já absorveu alguns caminhos desta entrevista até ao momento, e tem sido um prazer falar contigo. O Agostinho da Silva dizia, falando de forma metafórica, que numa sociedade plena e nova é a criança vinda do futuro a dominar o mundo. Pergunto eu, acreditas no fim deste negócio chamado capitalismo e de raiz numa sociedade vocacionada para a cultura? É possível fazer uma coisa dessas, tudo a sair da cultura? Vamos lá ver. Portanto, atualmente há muitos movimentos, portanto, de cidadãos no sentido, e estou a falar de forma global, no sentido de pormos fim a este paradigma do ter, não é? Que é a apologia, não é? Portanto, do capitalismo. Este paradigma não é bom para ninguém. No fundo, não é bom. É claro que será sempre bom para alguns, não é? Para os banqueiros, não é? Pois, evidentemente, podíamos nós dizer aqui entre parênteses. Mas, em geral, para todos, este paradigma é um paradigma doente. Este paradigma já não nos serve. Há imensos movimentos, há por exemplo, que se chama, portanto, o Zeitgeist, portanto, tem a ver, portanto, com o espírito do tempo, e há muitos outros, toda a gente já ouviu falar dos Occupy Wall Street, Occupy, pronto, etc. Fala-se da Primavera Árabe, fala-se isso para aquilo. Mas, acima de tudo, o que está subjacente a isto tudo não é só, portanto, uma mudança política só assim ao de leve, é a mudança do paradigma. Ou seja, o homem não é saudável para ninguém, esta corrida de ratos. E em termos filosóficos, portanto, houve uma altura que começou, portanto, a ideia de, portanto, toda aquela onda yuppie, não é? Vamos fazer muito, tudo muito ocupado, tudo sempre a andar, sempre a andar. Depois começou-se a ver que para o homem, realmente para a dimensão humana, ter um modo de existência saudável em termos, portanto, de espírito também, isto não funciona. Portanto, começou-se depois a entrar numa onda, portanto, do desaceleramento. Isto em termos ainda de, vamos lá ver, de correntes filosóficas. Daí que, por exemplo, fala-se aqui, ainda as pessoas conhecem mais, é a terminologia do fast food, não é? Agora já começa a entrar, e eu estou a falar mais, portanto, num contexto global, não quer dizer que seja em Portugal, em slow food, não é? E isto porquê? Porque começa-se a ver que há necessidade de reverter toda esta tendência, porque esta tendência não dá. Estas vestes com que temos vivido
a vida nestas últimas décadas, esta aceleração, esta corrida de ratos, o fazer, ter, comprar. Esta mentira, esta não dá. especulação em Não casa dá. de cada um. Exato, isto nem é positivo, portanto, isto em termos de disfunções, em termos de paranoias, portanto, em termos de violência e tudo mais, isto gera um mal-estar civilizacional que é perfeitamente negativo e tem um impacto que já se vê, parecem já estudos sobre isso. Completamente. Arestas de vento. Anda pela vida a futrica, o estica, larica, mangas, portuga. Fecha-se em copos e copas, cafés e cachopas, trabuca e madruga. Alfarro afiambrado, pachola arremelgado, de grimpa levantada e garrafal. Amigo do amigo, farelo e muito umbigo, vestiu-se e veio a pé para o arraial. Viva o Santo António, viva o São João, viva o 10 de junho e a restauração. Viva até São Bento, se nos arranjar muitos feriados para festejar. Gosta de armar ao efeito, baboso e com jeito para ser bagalhudo. Mas na mulher do carteiro já manca o dinheiro, alface se é tudo. Se ele anda com nerveco, gracina de um caneco, lá vai o lascarino para o granel. E faz as partes gagas, fosquinhas de aldeagas, balerrando até fazer grande aranzel. Viva o Santo António, viva o São João, viva o 10 de junho e a restauração. Viva até São Bento, se nos arranjar muitos feriados para festejar. Chorou por causa da seca, que a terra ficou viúva, até correu seca e meca, fartou-se de pedir chuva. A chuva quis-lhe agradar, banhou a terra as culturas, a água deu-lhe pela barba a fome em farturas. Às vezes já nem petisca, a doença na isca é má para o vistaço. Os vinhos e os chaquinzinhos são só descaminhos, vai dar ao esquinaço. És tu peão das nicas, das bocas e das dicas, que pegas nos calcantes e te vais. Adeus leão dos trouxas, chupado das carochas, que foste no embrulho uma vez mais. Viva o Santo António, viva o São João, viva o 10 de junho e a restauração. Viva até São Bento, se nos arranjar muitos feriados para festejar. Viva o Santo António, viva o São João, viva o 10 de junho e a restauração. Viva até São Bento, se nos arranjar muitos feriados para festejar. Viva o Santo António, viva o São João, viva o 10 de junho e a restauração. Viva até São Bento, se nos arranjar muitos feriados para festejar. Viva o Santo António, viva o São João, viva o 10 de junho e a restauração. Arestas de vento. Cada vez há mais povos e menos nações. Dizem eles, ou querem eles. Querida amiga, poetisa ou poeta, o espírito não tem sexo. Eu acho. O 10 de junho tem algum significado especial para ti? O 10 de junho tinha o significado, não é? Apreendido ao longo dos anos, não é? Mas agora... Mas nos tempos em que correm, não é?
Mudou-se os tempos, mudaram-se as vontades de alguns, não é? Pelos vistos, não foi de todos. E hoje talvez seja um 10 de junho para refletirmos para onde é que estamos a ir e o que é que podemos fazer para não ir. Talvez nesse sentido. Até ao dia da surpresa. Eu acho que sim. Queres fazer a leitura de mais um poema, talvez de intervenção? A felicidade, o bem-estar, a paz seriam possíveis se deixássemos de viver num caixote, entabulados por preconceitos e medos ancestrais ou recentes, vibras artificiais geradas por manipuladores de sistemas para cegar gente incauta que julga ver a luz da verdade. Se o amor fluísse como um rio em beleza e se o soubessem apreciar como tal, não se quedavam em caretas nécias perante dois homens que se beijam, duas mulheres que se casam, um testamento afluente de bens imensos a um gato ou um cão de companhia, porque teimam em não aceitar que o importante é sentir e poder usufruir dos sentimentos, sem contingências absurdas de morais abjetas de pacotilha para entorpecer as gentes em publicidade e folhetins de terceira classe. Talvez se assim não fosse, não houvessem jovens desesperados que desistem da vida por terem sido convencidos que estão errados, como peças defeituosas, sem lugar no mercado de consumo. Talvez se assim não fosse, houvesse menos massacres explosivos de cidadãos improváveis que enlouqueceram de raiva. Talvez se assim não fosse, pudéssemos amar e zelar pelos que nos estão próximos nas comunidades e evitássemos tantas vítimas de violência familiar, de pedofilia e de desespero. Talvez se assim não fosse, pudéssemos construir em cada dia um mundo melhor. Construir um mundo melhor. Nem é preciso perguntar qual é o processo vital do poema. Pois, é evidente. É evidente. Querida amiga, eu digo Vera Dias. Tu dizes o quê? Maninha. Maninha. Um beijinho, Vera. Agora redigo, já que outros vão calando. Dimas Pereira e Vítor Serra. Tu dizes o quê? Amizade, admiração, respeito. Peço à Céu Campos que bote em pano de fundo, precisamente, Dimas Pereira. A Céu Campos percebeu e o registro abraçou a antena. Confirmas ou contrarias argumentando? Vivemos um tempo económico com muito pouco espaço para o pensamento livre e para a cultura, e já agora também para os afetos. Confirmas, naturalmente. Confirmo. Agora argumentas. E essa coisa é que é linda. Essa coisa é linda. Pois, eu penso que nesta asfixia que vivemos, não é? Esta pressão que temos no nosso cotidiano do pagar as contas, numa altura em que o desemprego, não é, prolifera, pagar a educação dos filhos, eu penso tudo isto, portanto, evidentemente que afeta as pessoas, esmaga, e alguém disse, não é, que não se conseguia, portanto, ter pensamentos elevados do estômago vazio, não é? E de facto não, porque o homem, não é, dito um animal racional, primeiro, portanto, tem aquelas preocupações, portanto, básicas, não é, que qualquer animal tem, que é o de se alimentar. No caso, portanto, do ser humano, pois evidentemente, pensa alimentar-se a si próprio, à sua família, e o que neste momento acarreta muita dor, porque há pessoas que estão a ficar sem as casas, não é, têm que entregar as casas ao banco, não conseguem fazer face às despesas. Eu penso que se essas pessoas, sei lá, falarmos de cultura, se calhar é difícil as pessoas pensarem assim, é a cultura, eu nem dinheiro tenho para comer. Pronto, que as pessoas, pensam um pouco. E é realmente triste, por exemplo, o preço dos livros, né, que os livros são caros, é triste, as pessoas, é o teatro, é o cinema, portanto é tudo realmente caro, os transportes são caros e as pessoas ficam muito limitadas, é evidentemente que ficam muito limitadas. Achas que esta região de valores entre Tejo e Sado vai ser diluída na grande noite do lucro ou bem pelo contrário? Tudo pode acontecer a favor da identidade e também da qualidade de vida dos locais. Acreditas em quê?
Eu não me considero uma pessoa pessimista, não é? Sim, sim. Eu quero sempre acreditar que a mudança é possível e que vamos conseguir aceder a um patamar, portanto, mais Estou a mais pensar nos favorável. locais e na identidade dos mesmos. Estamos a falar de Setúbal e Particularmente Lisboa. entre Tejo e Sado. De Setúbal e Lisboa. Basicamente. Basicamente. Pronto. Temos 2 minutos de antena, querida amiga. É assim, eu acho que não. Eu sou de Lisboa e estou cá já há 40 e poucos anos, não é? Mas para mim. Acreditas não- na margem sul? Acredito muito naquilo que o meu ser ficou imbuído sobre a margem sul, não é? Antigamente falava-se que Setúbal era a cidade vermelha e assim assado. Isso talvez não digo, mas Não sei eu se é penso bom, que- não sei se é exato, mau. penso que já as coisas não são assim, mas eu não gosto de... Acho que deve haver uma estabilidade de forças e de importância, não é? Não é só a questão que antigamente era, não é? Portugal é Lisboa e o resto é paisagem. Eu acho que isso é mau, não é? Eu Era acho o que que mais faltava. Portugal é todo lado, não é? Essa Somos todos, não é? macrocefalia Exatamente, não pode cultural, ser, não económica pode e ser. por aí, era o que mais faltava. À razão do coração, tu vais muito à Alemanha. Temos 1 minuto de antena. Verdade ou mentira? Sim. O que é que o alemão médio acha deste Portugal portucalense? Rapidamente. Eu acho que o alemão médio é muito influenciado pelas ideias que são difundidas, que são vendidas, portanto, pela comunicação social. Eu acho que eles de facto não se apercebem, e eu falo com muitos, não se apercebem de facto da situação real. É muito aquilo que lhes vendem, que realmente nós vivemos acima das nossas possibilidades e fizemos isto e aquilo. Gastámos, exato. E Não, o alemão médio não vê a realidade, não. Portugal Não vê a nossa fica, realidade, não. sei lá, em Marrocos. Não, isso não, porque isso não. Porque Conseguem para acertar eles conseguem, no já mapa das fazem a coisas. distinção entre Portugal e Espanha e essas Querida coisas das amiga, férias. numa frase, bota a mensagem final. Numa frase. Não vamos abdicar de pensar, não vamos abdicar de lutar. É possível um amanhã diferente. Foi um grande prazer conversar contigo nesta emissão de hoje na antena da Popular FM. Para ti, as maiores felicidades. Obrigada, Ricardo, e para vocês também, e para todos, um beijinho para Setúbal. Bem-ajas, querida amiga. Sotto un manto di stelle, oh ma bella mia padre, solitario il mio cuore, desilluso di amore, vede l'ombra a cantare, vedo un'ombra lontana, un balcone lassù, oh chitarra romana, accompagnami tu.